Nós chegamos nessa madrugada dos ribeirinhos do Amapá e um dos cânticos que mais moveu os nossos corações nesses últimos 15 dias foi esse cântico: Deus do impossível não esqueceu de mim. Amados, passamos muitas lutas, muitos problemas, mas vimos pessoas ali tremendamente afligidas, assoladas. É muito fácil nós cantarmos Deus do impossível quando tudo vai bem. Nós estivemos visitando uma família que perdeu 4 crianças afogadas. E a palavra deles é: pastor, por quê? Servos de Deus. Eu estive visitando a casa de um pastor. A situação que eles vivem é uma situação muito difícil. Entrar e sair da casa é muito complicado. E aquela mãe, a esposa do pastor, a filha de 12 anos, levou a amiguinha da escola para poder passar a tarde, porque eles não têm para onde ir, eles não têm o que fazer. E naquela tarde a amiga falou: que isso? E a filha do pastor pegou e disse: 12 anos, isso é uma espingarda que meu pai comprou para caça, porque a pesca está difícil, então nós vamos entrar agora pela caça. E aquela amiga da filha do pastor foi brincar com a espingarda e matou aquela menina. E a esposa do pastor olhou para nós e disse: por que, pastor? E a única coisa que eu consegui falar naquela hora foi justamente esse louvor: quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não parece mais a mim. Sabe de uma coisa? Você nunca está só. Que estiveram nessa empreitada aí do Proclama Ribeirinhos. Nós queremos compartilhar algumas coisas do que aconteceu nesses últimos dias. Está conosco aqui a pastora Leia, lá de Curitiba, o pastor Luiz Carlos, lá de Araucária, Paraná, também Manhires. Convidar esses 3 irmãos para contar alguma coisa aí que Deus colocou no coração deles. Tem mais alguém que viajou? Então,
tudo dormindo, irmãos. Foram 18 horas e 30 de barco e mais 3 voos que nós pegamos para poder retornar. Pastora, vem. Pastor. Graças a Deus, queridos. Amém. É bom estar em terra firme. Mas o Denison já foi, eu sou esposa do pastor Denison, ele já esteve lá em Deus 2 vezes, o coração dele ficou lá. E Deus pôde dar a oportunidade dessa vez ele ficar e eu ir. Eu fui junto com a minha filha caçula, a Tatiele, de 18 anos, e a qual também me surpreendeu bastante, porque nós saímos totalmente da realidade onde nós vivemos aqui. E meu coração também ficou lá, irmãos. Principalmente com aquelas crianças. Não que os adultos não sejam importantes, eles precisam muito das nossas orações, do nosso amor, pessoas totalmente carentes. Mas eu pude trabalhar mais, eu e a Tati, com as crianças. E crianças, irmãos, que é difícil. Uma crianças totalmente carentes. Carentes, irmãos, na área de alimentação, na área afetiva. E uma das minhas experiências, foram muitas, irmãos, só que a gente passaria aqui o dia todo contando. Mas algo que mexeu muito no meu coração, coisa tão simples. Eu e a Tatiana, a gente estava lá no Jardim de São Pedro, na Ilha São Pedro. O acesso, nós temos bastante fotos, mas o acesso assim são madeirinhas, a maioria delas soltas, e a gente tem que ter muito cuidado para não cair. E a gente visitou uma casa junto com 2 missionários locais de lá. Quando nós saímos, tinha 2 crianças, uma de mais ou menos 2 e 3 aninhos, sentadinha naquela ponte lá. Aí eu abaixei, comecei a conversar com elas, né, dando atenção a elas, perguntei o nominho, tudo tal. Na hora que eu fui sair, eu falei assim: a tia pode dar um beijinho em vocês? Elas já regalaram os olhinhos como se aquilo fosse coisa de outro mundo. Eu dei um beijo nelas, minha filha também beijou ela. Na hora que a gente levantou e viramos, uma olhou para a outra e falou assim: nossa, ela beijou a gente. Aí a outra: nossa, que beijo gostoso. Sabe, irmãos? Então você vê uma carência afetiva, sabe? Tudo descalço, shortinho, tudo sujinho, muito piolho. Falaram para a gente ter cuidado com piolho. Eu falei assim: nada, lá o que não falta é remédio para piolho, não estou nem aí. A gente agarrava, passava aquelas crianças. E são muitas histórias. Uma que depois eu acredito que o pastor Pedro vai contar, a menina que perdeu o couro cabeludo em uma das embarcações. Eu fui tomar banho com a minha filha, uma baita de uma aranha olhando para a gente ali, e Deus me encorajou a matar. A gente que é mãe, a gente dá jeito para tudo, acho que coragem a gente não tem. Eu consegui matar aquela aranha, eu mesmo fiquei surpresa comigo, porque dá medo. Morcego entrando no quarto dos pastores, sabe? Cobra, assim, cobra é normal, é igual cachorrinho, assim, andando. A gente tem que ter muito cuidado. Não tem iluminação, toda a base da lanterna. E uma das missionárias caiu, se machucou bastante. E a gente viu o livramento de Deus para não ter acontecido algo pior. São muitas histórias, irmãos, muitas histórias. E o que eu posso dizer para os irmãos: pare de murmurar, sabe? A gente murmura muito por tudo tão fácil aqui para a gente. A gente tem acesso a tudo aqui, tudo, irmãos. Lá a gente não tem acesso a nada, a não ser da presença do Senhor. Ali realmente é depender do Senhor, em todos os sentidos. Então pare de reclamar, queridos. E se você não tem coração para ir, como muitos já foram, invista em quem vá. Porque se você não pode ir pessoalmente, invista, põe a mão no teu bolso. Sabe? Porque a obra lá é muita coisa para fazer. Tá bom? Tem muitas coisas, mas aí o pastor com certeza vai passando aos pouquinhos para vocês. Que Deus abençoe as orações dos meus irmãos. Deus seja louvado pela vida de vocês. Vocês não têm noção do que é estar em terra firme, tem? Vocês têm noção do que é isso? Começamos com um voo fantástico.
Fomos aqui para Fortaleza para Belém, de Belém nós fomos horas e horas de barco. E depois uma violenta. Gente, vocês não têm noção do que é terra firme. Vocês não têm noção. Mas eu preciso falar de mim. Na primeira palavra que eu disse em Afuá, me apresentando, eu acho que os irmãos se lembram. Eu disse: eu estou pobre e vazio. E realmente, tudo que eu vi lá, tudo, absolutamente tudo, não tem nenhum parâmetro. Olha, parece com nada. Tudo na minha vida foi completamente inédito. Inclusive, mudei o meu conceito sobre evangelismo e sobre missões. Nós, confortavelmente sentados nas nossas igrejas, imaginamos que evangelismo é levar alguma coisa, missões é levar alguma coisa. Irmãos, nós levamos o que o dinheiro pode comprar. Levamos livros, levamos nomenclaturas, levamos lápis, levamos cadernos, levamos livros. Mas o que nós recebemos é espiritual. O que nós fazemos é falar a palavra do Senhor. Mas o que nós recebemos é muito mais do que aquilo que nós levamos. Coloco no coração de vocês, nesse dia, coloco no coração de cada um de vocês o que a irmã Iris falou. Você não tem ideia do que é estar no campo missionário. Vocês não têm noção do que é estar no campo missionário. E eu vou dizer uma coisa que eu acho que vai chocar vocês. Campo missionário não é lá no Amapá, não é lá na África, onde nós vamos, não é na Ásia, não é na China. É não atravessar a rua da sua casa. É levar o Senhor Jesus para o seu irmão do lado, aquele vizinho que ouve o som alto e perturba a tua vida. Ore por ele, evangelize ele. Aí, irmãos, vocês vão ter uma pálida ideia do que é rodar 2, 3, 5 mil quilômetros e visitar um povo que precisa de tudo. E nós não temos nada para dar para ele, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero deixar uma sementinha no coração de cada um. Mas uma sementinha válida. Uma viagem como essa custa dinheiro. Tenha na sua ideia: eu não posso ir, mas eu mando alguém. Faça uma poupança mensal. Faça um investimento mensal na vida de um missionário. Não precisa de dar o dinheiro todo mês, mas tenha esse dinheiro reservado para quando o apóstolo falar: gente, vamos para missões, vocês digam: eis-me aqui. Essa é a ideia. O eis-me aqui não é aqui dentro da igreja, é lá onde o mundo precisa. Deus abençoe a vida de vocês. Graças a Deus, queridos. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Esta viagem foi algo de maravilhoso também para a minha vida. E da mesma maneira, eu estou voltando de lá, totalmente diferente. Em relação às dificuldades daquele povo, daquela nação, é muito grande. Não tem nem como nós falarmos. Eu e você podemos levantar nossas mãos, porque por mais difícil ou dificuldade que nós venhamos ter, só você podendo estar lá é que você vai dizer: eu tenho tudo e posso agradecer a Deus. Muitas pessoas lá
estavam distantes de Deus, estavam afastados do Senhor. A nossa ida para lá foi algo de maravilhoso, mover de Deus nos cultos, nas casas, e eles voltando-se para Jesus, se achegando a Deus. Pessoas que estavam no meio do mato e que a gente olhando e falando assim, não tem ninguém por aqui. E andando mais um pouquinho, nós vimos uma casa de família que só você vendo. De repente essas vidas chegando e olhando para nós e dizendo, Deus enviou vocês aqui. Deus ouviu o meu clamor, a minha oração. Se sentindo assim tão importante diante de Deus, porque nós atravessamos de repente o Brasil para chegar até lá. Foi algo muito tremendo, queridos. Eu, quando conheci o apóstolo e toda a equipe, esposa, pastor Luiz, pastor Eunice, falou sobre esse trabalho, falou realmente sobre a vida do nosso amado também. Eu quis conhecer esse trabalho. Quando vim para a primeira reunião aqui, eu cheguei no escritório e falei, apóstolo, eu vou caminhar mais um pouquinho com vocês. Não vou tomar nenhuma atitude de dizer estamos juntos ainda. Eu gostaria de conhecer ainda mais. Quando eles foram para o programa Paraná, foi algo de maravilhoso. E eu tomei a decisão, estamos juntos. Mas daquilo que havia visto e que achei maravilhoso, ainda não era nada do que eu vi agora. Existem muitos cristãos, queridos, que estão no comodismo. Uma pergunta eu fiz para o nosso amado, e o que precisa para nós andarmos juntos? Tem que pagar alguma coisa? É isso que nós esperamos muitas vezes. Ele disse não. Então o que se faz necessário? Que vocês tirem um dia de jejum e oração pelo ministério, pela obra que nós estamos fazendo. Depois de ter caminhado com eles no programa Paraná, eu desejei não só jejuar um dia, mas todos os dias nós, Manancial da Vida lá, ora por esse ministério, por essa igreja, por esse trabalho. E jejuamos constantemente por esse ministério, esse trabalho. Mas voltando para lá, a coisa ainda vai se multiplicar. Porque o que eu vi foi um trabalho que, na verdade, nós fomos para levar a visão que Deus tem trazido para esse pastor. A Bíblia diz: de honra quem merece honra. É maravilhosa. Verdadeiramente me empurro diante do mover de Deus na sua vida, apóstolo. Porque muitos podem dizer assim: o que vocês trouxeram? O que a igreja ganha com isso? O que vai ser trazido de lá? As pessoas não vão vir para cá para estar de repente sentada em nosso meio e a igreja crescer em números. Não vai ser trazido de lá dízimos ou oferta. A igreja talvez tenha que desembolsar para poder acontecer esse trabalho aonde vão. Mas é por isso que essa igreja tem um nome que realmente merece, é digno, torre forte, porque a recompensa vem do alto e vem de Deus. Poderíamos ter ido para lá e não ter ganhado uma vida. Na verdade, nós ganhamos muitas. Mas o que muito me chamou a atenção, o que se foi feito com os líderes, pastores que chegaram para o apóstolo, chegaram para nós e disseram: mais uma semana e eu estava desistindo de tudo. Falta pastores, falta obreiros para querer realmente viver naquele lugar e evangelizar. Precisa de muito amor, precisa de vestir a camisa de verdade. O pouco que se tem está a ponto
de se desviarem dos propósitos de Deus naquele lugar, de ir embora. A ponto de estar pensando, querido, a dificuldade era tanta que eles estavam a ponto de pensar assim que de repente Deus não estava vindo mais. E essa ida lá mudou todo o conceito desses pastores. Eles abriram o coração, chorando, queridos, e disseram: o Senhor se lembrou de nós. Então, ainda que fosse por causa de um pastor, ele representa uma nação toda naquele lugar. Então a viagem já havia sido realmente válida. Por isso, queridos, uma coisa é certa, talvez a gente não veja isso voltando para nós em questão de finanças, mas a cada moeda que você deposita nesse trabalho, eu tenho certeza que Deus vai tornar a você em transbordante bênçãos e vitória na sua vida. E uma das coisas que muito me chamou a atenção, um dos líderes na embarcação a qual estávamos, com todo cuidado e carinho de nós e preocupação, agradecido a Deus por Deus ter nos enviado naquele lugar, ele virou e deu um grande exemplo. Ele falou: pastora, se eu morrer nessas águas, servindo ao Senhor, adorando a Deus e ouvindo vocês, para mim, isso é honra. Então tivemos tantos exemplos lá, que foram tão maravilhosos, só escândalo, para a gente entender isto. Quer ser abençoado, agradeça a Deus por ter um líder que tenha a visão do reino dos céus, com o coração totalmente aberto para louvor do nome do Senhor. Eu posso dizer com toda certeza, vocês não têm aqui um lobo, um pastor que faz de conta. São privilegiados, queridos, porque só tendo realmente amor pelas almas para fazer tudo que se foi feito, e nas condições até mesmo físicas em que foi feito esse trabalho. Louvem a Deus. Deus os ama, e você não está aqui por um acaso. É o amor de Deus para a sua vida que te deu a honra de estar aqui. Mas agora honre aquele que tem honrado você. Eu diria isso para você. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. E posso dizer, foi maravilhoso. E me faltaria ainda palavras de tudo que nós vimos. Só sentindo. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Eu queria que você olhasse para o seu vizinho aí e falasse assim: você está, olha para o seu pai, olha para o seu vizinho, você está no paraíso e não sabe. Olha para a tua esposa, olha para o teu pai. Olha, nós vimos uma realidade 100% diferente do que nós vivemos. Eu acho que isso até é salutar. Eu acho que nós devemos fazer pelo menos uma vez por ano isso. Se você não consegue em todas, vai em uma pelo menos. Para quem acha que, estava falando isso com o apóstolo Pedro, né? Para quem acha que missões é passeio, você que sabe estar no barco 18 horas junto com a gente, debaixo de tempestade numa madrugada.
para quem acha que missões é passeio. Então, um barco, né? Com barulho, você chega na sua casa depois, abre o capô do seu carro, liga o carro lá, acelere o carro a uns 4.000, 10.000 RPM e fecha a garagem e fica lá dentro. Assim é o interior de um navio. Nós temos muita coisa que nos fez chegar em casa e agradecer. Não que eu não agradeça pela minha esposa, pela minha casa, eu agradeço uma grande bênção à minha casa. Mas nós voltamos dando muito mais valor. Nós tivemos em diversas comunidades, e uma que me chamou muita atenção foi uma comunidade chamada Carneiro, numa ilha ao lado. Nós entramos e o cara que estava comigo falou assim: ô pastor, muitas crianças são brincadas por jararaca aqui e levam para a gente cuidar lá na cidade. Aqui é infestado de jararaca esse pedaço aqui. E nós fomos andando e achamos uma Assembleia de Deus lá, uma ex-Assembleia de Deus, fechada, que o pastor alugou para uma marcenaria. E nós fomos andando um pouco mais, achamos umas crianças. Eu tenho uma foto, eu posso até uma foto. As crianças com a cadela machucada, de tanto coçar, do sanguinho sair. Se aquela criança tinha 4 anos, era muito. Depois andamos um pouco mais, uma estrutura gigante, abandonada, uma cooperativa do capicultores, o pessoal que mexe com mel. Então, queridos, o lugar é um lugar que o reino tanto sobe como desce, como para, como seca. Então, é algo que nos faz refletir e pensar o quanto nós podemos fazer a diferença e o quanto isso custa. Nós temos 6 missionários lá que estão ali o tempo todo doando a vida e trabalhando naquele local, numa realidade 100% diferente. Fomos orar com uma senhora que havia perdido uma criança de 6 meses, perdeu uma cunhada, perdeu uma irmã, tudo afogado. Então, queridos, aí oramos ali, um pessoal extremamente religioso, 5 pessoas aceitaram Jesus. O Senhor deitado debaixo de um véu, como se estivesse morto já, com mal de Alzheimer há 3 anos. E ali oramos. Eu falei: eu sei que o Senhor não pode falar, mas o Senhor pode pensar. Ora comigo, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, Salvador. E aquele Senhor, com toda a dificuldade dele, foi orando. E eu falei: nossa, o Senhor está me entendendo? Pisca com o olho. Ele piscou o olho bem forte e tentou falar uma vez. Então, queridos, há 3 anos aquele homem estava com mal de Alzheimer, acamado. Você imagina uma pessoa, todo mundo sabe que é mal de Alzheimer, o cara vai perdendo a memória, fica sem falar. E nós oramos, e aquele homem aceitou Jesus, aquela mãe aceitou Jesus. Eu falei assim: querida, a senhora tem a oportunidade de um dia encontrar com a sua filha novamente. Mas será que eu sou merecedora disso? Será que eu sou merecedora de encontrar minha filha? Falei: querida, não é por mérito, que se fosse por mérito o Silvio Santos estava salvo já. Não é verdade? Ela é risada, descontraída. Mas o que acontece? Falei: olha, querida, algo que possa te consolar. Deus te deu uma joia, e esta joia, Ele permitiu que você usasse aquela joia por 3 anos. Depois, sabe que Deus olhou e achou que era melhor que aquela joia voltasse para Ele, e Ele recolheu tua filha aqui. Que poderíamos falar para uma mãe que perdeu uma filha com 3 anos? Esse foi um dos casos. Alguns casos que o apóstolo pregou e nós ministramos cura. E uma criança, falando sobre a criança, já ouvi aqui, não vou falar. Uma criança que estava perdendo, ela foi no médico, o médico falou assim: ó,
você vai começar a perder a sua audição. E de 3 meses para cá, começou a perder a audição do ouvido. Aí oramos, fizemos um clamor, aí nós tapamos o ouvido bom dela e começamos a falar, e ela foi respondendo tudo. Ou seja, estava ouvindo e foi curado. Um remador com tendinite nos cotovelos na mão, falou: moça, como é que estou? Mostrou as bolas. E nós ungimos, oramos, e ele foi curado. E depois que ele foi curado, ele não estava conformado com a cura, porque ele ficava apertando as bolas, e as pessoas falavam assim: mas não está doendo. Eu falei: não está doendo mesmo, você foi curado. Um outro caso, uma pessoa com uma doença no sangue. Olha, falou o nome da doença lá no sangue. Falei: agora você vai fazer o exame de sangue de novo, e vai mostrar o velho e o novo que Deus fez na sua vida. Então, queridos, a condição é 100% diferente do que você tem aqui, mas o que o Senhor nos faz, o que o Senhor nos acrescenta, é algo tão maravilhoso, que quando nós voltamos, falamos: Senhor, Senhor, eu sei que o Senhor pode me usar, eu sei que o Senhor pode fazer. E aqui, queridos, tantos poderiam ser usados, tantos poderiam fazer, tantos poderiam alcançar vidas. Um local em que a pedofilia é quase normal, a ponto de uma juíza falar que para aquela ilha aquilo era 100% normal e ela não podia fazer nada. Nós fomos de uma escola que tinha 1.164 alunos, e rodamos, oramos, e muitas adolescentes de barriga. E eu falei: mas por que isso, essas crianças? Nós vimos uma menina que acho que tinha 17 anos, acho que tinha 16, 17 no máximo, com 2 crianças, 2 filhos. Eu falei: por que isso? Sabe o que é, pastor? É que a condição financeira delas é muito ruim e muito difícil. E elas acham que engravidando, elas podem ter uma independência. Tadinha delas, né? E nós oramos por aquela lista de alunos, conseguimos chegar na lista de todos os alunos daquela escola. Queridos, a hora que nós saímos era uma caminhada longa. Eu nunca me senti assim. E quando estava chegando lá no projeto, parecia que foi sugada a energia. O pastor também estava nesse dia. Estava, pastor, nesse dia? Estava nesse dia. Parece que foi sugada a nossa energia. Eu cheguei, o apóstolo falou assim: vai ter reunião aqui. Eu falei: eu sei. Fui arrastando no colchão, joguei lá e desmaiei. Então, queridos, é maravilhoso você ver o quanto você pode ser útil num espaço desse. Então, é maravilhoso. Eu queria parabenizar o apóstolo Cleiton, por fazer isso tantos anos, tanto tempo, queridos, porque aonde eu dormi com um colchonete desse tamanho, mais ou menos, eu dormi junto com ele, nesse mesmo colchonete, e eu vim de um local que quem é apóstolo vai para o hotel 10 estrelas, 1000 estrelas, vai para o resort, e ele dormiu junto com a gente, com os borrachudos lá. Tem um nome: canapé, como é que eles falam? Tem um nome diferente. Os caras tem um dicionário totalmente novo lá para a gente aprender, Então, queridos, olha, é muito bom fazer missões, porque quando você ama, você faz o que você faz muito melhor. Quando você ama a tua esposa, você tem mais tempo com ela. Quando você ama teus filhos, você tem mais tempo com ele. Quando você ama missões, você faz mais missões e com mais amor. A viagem mais curta que nós fizemos em barco foram 17 horas em cima do barco, porque o barco vai e aí acaba a água, ou seja, seca. Aí tem que parar e esperar subir, e só demora 4 horas para voltar a subir a água, entendeu? Então 4 horas você fica paradinho lá na boa, quando a conversa em dia, e depois volta e você continua a viagem. Então, queridos,
Eu quero dizer que foi algo maravilhoso em que nós levamos a palavra. O povo ficava chapado em saber que nós saímos de São Paulo para entregar para eles. Eles se sentiam honrados com a nossa presença. E nós mais ainda podíamos estar lá junto com eles. Né? Como você vem de São Paulo, você conhece. Então, queridos, tenta tirar as suas férias e coincidir com a agenda da igreja. Só quero te dizer uma coisa: Deus não fica devendo nada para ninguém. Glória a Deus. Dê o seu tempo, um pouco mais do seu tempo, que vai ser maravilhoso, né? E se você não pode ir, depois, não sei se o apóstolo vai abrir ou não, quando foi essa viagem, vocês vão ficar assustados com os números, né? Então, fizemos até um diário de bordo, né, apóstolo? Um monte de detalhe. Bom, eu acho que o meu tempo acabou. Dar o microfone para a pastora é um problema sério. Bem, então Deus abençoe vocês. Aqueles que patrocinaram, você foi também. Aquele que intercedeu, você foi também. Aquele que orou, você foi também. Aquele que se preocupou, foi também. Então, nós vamos dividir os despojos com vocês. Amém. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus. Tudo para alguém apagar a luz aqui. Rapidinho, já estamos encerrando essa parte de testemunhos. Irmãos, é outra cultura, tá? Eles vivem sobre as águas, a vida deles é essa, o único meio de locomoção é o barco. Só que tem diversos tipos de barco. Tem o casquinho, tem o catraio, tem o montaria, tem a voadeira, que até eu pilotei a voadeira, né? O Bispo Miguel também pilotou a voadeira. Voadeira eu gostei, do casquinho eu caí. É uma loucura, que lá tem que ter equilíbrio que eu não tenho. Ali a equipe, tá? Bispo Miguel, pastor Ivonete, Débora, também pastora Leia, a Kátia, pastor Luiz, Beto e eu, e também a irmã Iris e a Tati, que já estavam lá quando tiramos essa foto. Pode ir para a próxima. Esse daí, na verdade, nós tivemos 3 voos cancelados, 3 voos adiados e 1 voo cancelado. Com essa situação que a agência complicou aí a nossa ida, nós tivemos que alugar um monomotor. Então nós pegamos o monomotor, só que o monomotor só vai 3 pessoas, né? O problema maior, volta um pouquinho naquela lá. O problema maior do monomotor é que não dava para levar bagagens, né? Então foi uma situação bem complicada, uma situação bem difícil. Os irmãos viram no Facebook que a última equipe que chegou, o Bispo Miguel, juntamente com o pastor Luiz, teve um acidente do monomotor logo após eles pousarem. Por que o acidente? A pista de pouso em Afuá, ela é menos de 1 quilômetro para o avião pousar. Menos de 1 quilômetro. Então ele tem que pousar em 300, no máximo 500 metros. Se o piloto calcular errado, ele bate na ponte, na palafita, e foi o que aconteceu, levou parte da palafita, e pela graça e misericórdia de Deus, tivemos um livramento tremendo. Bispo Miguel e o pastor Luiz ainda estavam no avião, na pista, quando aconteceu esse acidente, e milagre, irmãos, ele perdeu a traseira e saiu retinho. E todos os pilotos, o pessoal que estava ali, falou que a tendência era ele ricochetear em cima do avião que eles estavam, mas graças a Deus pela tua oração, pelo livramento do Senhor, eles puderam sair sem nenhuma reunião, inclusive o pessoal que estava no outro avião, que o piloto também era cristão. Aí, depois que a gente desce daí, nós vamos um bom pedaço de bicitaques. Esse é o bicitaques. Né? Pedalando, vai 4 pessoas, a ponte aí é maior, 1,5 metro, e depois a gente vai para as pontes que são apenas 1 ou 2 madeiras apenas na palafita. Isso é a chegada em Afuá. A distância, a altura do chão, ela é 1 metro, tá? Só que a instrução é: não desça da palafita. Por quê? Toda essa parte é lama. Quando a maré aumenta, a água pode cobrir parte disso, só que essa parte está cheia de cobras, tudo que é tipo de cobra, tá? Uma das igrejas que o Bispo Miguel foi pregar, em Bonitizal, alguns meses atrás, chamaram uma irmã para louvar. Ela começou a louvar, se levantou uma serpente e veio na direção dela na hora do louvor. E aí o pastor saiu e já pisou na cabeça da serpente, só que ele errou a cabeça. Aí
Aí o pastor Laércio viu, pegou o negócio do microfone, o pedestal do microfone e fincou a cabeça dela, porque ela estava pronta já para tirar ali o veneno. Tá? As palafitas, então, é todo o trajeto, muito sapo, muita rã, tem muito aranhas, são essas aranhas grandes, peludas, muito peludas, tá? Então tudo lá tem que tomar cuidado. Próxima. As casas são bem assim, dá para você chegar até a casa, é uma ou duas ripas só, e as crianças correm e brincam em cima disso. E à noite, principalmente, não desça por nada nesse mundo. Só que eu estava passando numa dessas palafitas e vi 5 crianças gritando, e aí eu passei por uma e largaram as 4 para trás, começaram a gritar, e eu falei: o que vocês fizeram com o menino? Não, tio, é cobra, tio, corre, porque é cobra. Eu falei: tá, é cobra, você deixa o seu irmãozinho lá. Não é meu irmãozinho. Essa é a linguagem deles, tá? Não chega TV, não chega rádio, não chega internet, não chega. Então é uma loucura muito grande. Eles nem celular, né? Chegamos a um ponto da viagem que não tinha nem Vivo, nem TIM, nem Oi, nem nada. Pode ir a próxima. Esse é o pastor Custódio, coordenador de toda a obra ali dos pescadores no Amapá e Pará e Amazonas. Ele morou no Ribeirinho dos Solimões. Pode ir para a próxima. Essa aí é a igreja que eu ministrei na segunda noite. Ela foi fundada, é a Assembleia de Deus de Afuá. Ela foi fundada pelo próprio Daniel Berg e Gunnar Wiggen. Ela foi fundada há 98 anos atrás. Foi a segunda igreja que eles fundaram no Brasil. E eles próprios, tanto Daniel Berg quanto Gunnar Wiggen, moraram aí onde está sendo a igreja hoje durante muitos anos. Estivemos ministrando aí, foi uma bênção tremenda. Pode ir para a próxima. Esse é o barco que a gente estava, tá? Realmente a tempestade em alto mar é algo que ninguém consegue esquecer, né? E o barulho do barco dentro, onde a gente fica, você fica com ele na cabeça alguns dias, né? Porque o barulho é muito alto e a tempestade joga o barco de um lado para o outro. E o mais interessante é que o barco não tinha faróis para poder iluminar nada. Então, quando a navegação era noite, a navegação era muito difícil. Pode ir para a próxima. Essas são as casas que nós estávamos, né? Então, parávamos de palafita em palafita. Essas casas estão muito próximas umas das outras. Mas existem casas que você tem que andar 5, 6 quilômetros para chegar a uma casa. E é só aquela casa, não tem mais nada, absolutamente nada. Ou pesca para comer ou morre de fome, tá? Não tem outra solução, não tem saída. Os que já conheceram Jesus, então eles vivem aí realmente de milagres, de provisões, de coisas sobrenaturais, principalmente uma questão de enfermidade. Muitas curas e milagres Deus tem feito, porque muitos morrem antes de chegar no hospital. Pode para a próxima. Esse é o casquinho, tá? Da onde eu caí. Esse aí. Pode ir. Essa foi uma das casas, a casa da Dona Socorro. O marido dela está hospitalizado em Macapá para fazer uma cirurgia. O Ribeirinho em si não usa sofá, não tem sofá, porque a maré sobe, né? Então as redes têm que ser muito altas para não pegar, inclusive, onde você está dormindo. Pode ir para a próxima. Essa é aí uma das palafitas que tem três ainda, né? Teve outras que tiveram 2 e outras uma ripa só dessa para a gente poder passar. As crianças não têm com que brincar, então eles se jogam lá de cima da ponte para nadar, mergulhar e tudo mais, e muitos não sabem da noção do perigo, e outros até pequenininhos brincam com as cobras e aranhas e tudo mais. Próximo. Essa daí foi uma das outras navegações que nós estávamos indo para uma outra igreja. O nosso meio de transporte é esse, né? Então não tem outro. Pode ir. Esse local a igreja ganhou para abrir uma igreja nesse local, tá? Então nós estávamos orando ali, liberando uma palavra profética, para que Deus possa enviar recursos e provisão para se abrir uma igreja ali. Esse foi quando eu entrei no casquinho, né? Ninguém tirou foto do meu tombo, ninguém. Aí, né? Mais maravilha, é uma experiência nova, muito gostosa. E aí já estava todo molhado, né? Ensopado. Pode ir. Esse foi um dos cultos. Eles são muito sedentos, muito carentes. Você começa a falar, é interessante que até as crianças prestam atenção, muita atenção. Pode ir para a próxima. Essa é a família que está lá: pastor Laércio, a Carol e o Josué, tá? Aí em cima da ponte, para vocês verem a realidade. Depois a gente vai publicar uma foto que mostra a ponte com a maré super alta e depois a maré que cai 10 metros de altura. Próximo.
essa maré aí, ó. Quando o barco chega para cima da ponta da ponte, e a gente tem que saltar do barco para pular na ponte. E depois, quando nós vamos embora, aí a gente tem que descer por baixo para pegar o barco embaixo, porque isso tudo desce da maré. Acho que a próxima foto dá para ver isso. Olha, é aquela mesma ponte, só que a maré subiu. Tá? Pode ir. Essas são as paisagens de lá. As paisagens lá são lindas, 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 lindas. Todo pôr do sol é assim, tá? É uma coisa mais linda que a outra. Porém, aí um pescador fazendo aí o seu almoço, né, a sua janta, os barcos chegando sempre depois do pôr do sol e voltado no alto mar para poder fazer as pescas. E foram diversos vilarejos, São Pedro, Carneiro, pode passar. Essa aí é o pastor Everton, da Igreja Assembleia de Deus de Macedônia. Também estivemos ali, falando, orando com ele, fazendo aí um café de pastores, e eles estiveram junto conosco. Próximo. Esse foi o culto lá. Todo ribeirinho ele tem lendas, eles têm muito medo. Medo é absurdo. Cristãos, mas morrem de medo por falta de conhecimento. Há muitas lendas, muitos espíritos malignos que se aproveitam disso e prendem eles em cativeiro. E nós fizemos diversos programas de rádio falando contra os medos, e foi interessantíssimo o retorno que nós tivemos. Pode passar. Essa é a cena mais comum lá, né? A criancinha brincando ou com o seu cachorro ou em cima da ponte, fazendo alguma coisa ali. Pode ir. Essa foi uma outra casa que a gente visitou, uma outra família que foi tremendamente abençoada. Pode passar. Programa de rádio, tivemos aí um debate sobre batalha espiritual, libertação. Esse foi a voadeira, né? A voadeira que nós tivemos ali no Rio Amazonas. Pode ir. O culto aí em uma das outras casas, no Rio da Prata. E essa daí foi agora voltando, quando atracou o nosso barco, não deu mais para seguir viagem, nós estávamos próximos a essa casa, e nós, essa daí é uma casa anterior ainda, e nós fomos fazer uma visita para o marido dessa mulher que estava preso, que tinha sido solto da cadeia ali, por abuso. Pode ir. Essa é o Guilherme, né, que não queria largar a equipe de jeito nenhum. A subida e descida das palafitas se tornam muito difíceis, né, porque algumas madeiras já não tem mais, então a gente tem que escalar. Pode passar. E aí foi quando o barco então atracou e a canoinha foi nos buscar um a um, porque o máximo que anda aí são 3 pessoas. Pode passar. E aí estivemos orando com essa família aí, encerrando então a nossa trajetória. Pode passar. Essa foi a criança que sofreu escalpelamento. Escalpelamento, o cabelo da criança pega no motor do barco e arranca tudo. Tá? Essa criança está na igreja, está no projeto Docilar. É triste, esse escalpelamento aconteceu há 3 meses atrás, e essa criança está sendo tratada, cura de traumas. Ela perdeu a orelha, né? A outra orelha ela perdeu. Ela ainda está com muitas faixas, com muitas coisas, só que a igreja está lançando um desafio para nós ajudarmos na plástica, tá? Para nós ajudarmos na plástica. Então nós vamos levantar um projeto depois para podermos ver como podemos ajudar. Essa criança está bem, graças a Deus, sendo curada do trauma, né, disso tudo, que foi assim alarmante. É uma situação triste, terrível, e é uma situação que é muito frequente lá, o escalpelamento, principalmente para as meninas que têm o cabelo mais comprido. Se elas sentam próximo ao motor do barco, do vendaval, o motor pega o cabelo, puxa e arranca tudo do couro cabeludo. Tá? Pode passar isso para mim. Tá? Então, essa criança está junto com o pastor Laércio e a Carol. Aí já é Marco Zero, já no centro de Amapá, onde nós estivemos também orando e clamando, tanto do Polo Norte como do Polo Sul. Polo Norte lá de cá e Polo Sul do lado de lá. Tem mais 2 ali? Isso, tá? Então, de um lado ali é Polo Sul e o outro Polo Norte. Tá bom? Então, a nossa oração é que você possa clamar, que você possa interceder. Nós vamos estar gravando essa mensagem. A mensagem vai ser breve. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Nós queremos agradecer a todos que nos visitam, que Deus os abençoe grandemente
Que o Senhor possa vos fortalecer, sustentar. As portas estão sempre abertas. E no final do culto, convidamos você a passar na nossa sala de visitantes ali e receber uma lembrança do ministério. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5. Irmãos, nesses dias ali, nessas 2 semanas, 14 dias, Deus me levou a refletir os períodos que Jesus estava na terra. Por quê? Porque Jesus, na verdade, ele vivia e convivia nesse ambiente de ribeirinhos. Um evangelho simples. É interessante a gente observar que um dos dias que nós estávamos de barco, navegando de barco, nós tínhamos andado o dia inteiro e sobe do barco e desce do barco e vai para cima e desce as escaladas das ilhas e chega nas ilhas, chega no povoado, e de repente eu entrei no barco e estava extremamente cansado, e já colocamos uma rede e eu deitei e dormi. Deu uma tempestade tão grande, que eu ouvi todo o alvoroço, toda a gritaria do povo que estava dentro, e aí até o ateu clama na hora da tempestade. Só que, irmãos, a canseira era tão maior, que eu falei, deixa eles orar e deixa eu dormir. E aí eu pude entender por que Jesus dormiu no barco, numa tempestade. Chega um ponto que você dorme mesmo, chega um ponto que não dá, ou você confia. E eu pensei ali na rede, eu falei, bom, se eu levantar e for fazer mais alguma coisa, não vai fazer nada, não vai adiantar nada, nem nadar eu sei, então não adianta. Aí uma das pessoas foi até a frente da navegação e viu que nós estávamos a 21 metros de altura do solo. Eu falei, não adianta levantar mesmo, vou ficar deitado. Então, quando a gente vê e convive com a simplicidade de um povo, que não tem nada elétrico, tudo depende da maré, tudo depende da provisão de Deus, você começa a analisar os fatos da vida de Jesus de uma forma diferente. Alguns dos textos que eu ministrei lá foi justamente os evangelhos, e esse é um deles. Eu vou ler na tradução da NVI, nova tradução da linguagem de hoje. Lucas capítulo 5, Jesus chama os primeiros discípulos. 5:1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Quando nós estamos na metrópole, temos acesso à palavra de Deus, em qualquer rádio que você liga tem programa evangélico, em qualquer canal de televisão tem um programa evangélico, qualquer quarteirão tem uma igreja, nós perdemos isso, de ver a sede e a fome. Nós chegamos na Ilha São Pedro, irmãos, foi interessantíssimo. O bispo estava até compartilhando comigo essa madrugada aí no voo. Ele falou, puxa, eu me senti como Jonas em Nínive, a forma como a gente evangelizou. Porque a gente chegou na São Pedro, estávamos andando, não tínhamos tempo, e com a máquina fotográfica. Porque cá para nós, se crente não fosse crente, seria fotógrafo. 14 dias, esse povo tirou 7.733 fotos. Então a gente passava na Ilha São Pedro, na palafita, hoje tem culto, hoje tem culto, viu? Essa foi a forma que nós evangelizamos na Ilha São Pedro. Mesmo porque você não tem muito acesso para falar se eles não derem abertura. Então você tem que ter um jogo de cintura. Mas quando nós chegamos à noite no culto, não cabia de tanta gente que queria ouvir a palavra de Deus. Não sei de onde saiu tanta criança naquela ilha, e foi todo mundo. Então a gente começa a entender uma coisa simples como essa. Jesus perto do lago de Genezaré, uma multidão o oprimia de todos os lados. Para quê? Para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos.
deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Quando você olha para a maré, ou quando você olha para a beira da praia e vê um pescador lavando as redes, você sabe que ele já está guardando tudo para ir embora. Você sabe que ele já, o que pescou, pescou, o que não pescou, já era. As vésperas do pôr do sol é o período que, na verdade, o mar está para peixe, e aí eles começam a lançar as redes. Mas começa a escurecer, então eles já estavam lavando as redes, já estavam guardando as redes. Aqui, na verdade, era o amanhecer do dia. E aí a gente observa o quê? Entrou Jesus num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Por quê? Porque o eco fica maior, dá para ver mais gente e dá para a gente pregar com mais facilidade. Pediu que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinou o povo. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Oséias 4:6. O meu povo tem perecido por falta de conhecimento. Há muitas vidas que precisam do ensinamento, há muitas vidas que precisam parar e ensinar, há muitas pessoas que estão sedentas do conhecimento, sedentas de ouvir a palavra de Deus. Tendo Jesus acabado de falar, Jesus vira para Simão e diz a Simão Pedro: Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Tem uma outra tradução que diz: faze-te ao mar alto. Você sai da beira da praia e você vai para onde as águas são mais fundas. Os peixes grandes não estão na beira da praia, os peixes grandes estão no mar alto. Só que o encontro das águas rasas com as águas profundas cria uma onda grande que se chama pororoca. E muitos pescadores não gostam de ultrapassar essa onda. Mas, meu irmão, minha irmã, se você quer uma pesca gloriosa, se você quer algo sobrenatural de Deus, você tem que sair da beira da praia e você tem que ir para o mar alto. Na tua vida, do dia a dia também, se você quer viver o milagre do Senhor, sai do comodismo, sai das águas rasas, ultrapassa a pororoca. Só que quando você vai ultrapassar a pororoca, parece que o barco vai virar. Perdi a conta de quantas vezes eu assisti dentro do barco pessoas da nossa equipe pegando os coletes. Eles olhavam. E principalmente quando você sai da beira da praia e vai para o mar alto, ou onde as águas são mais profundas. Só que as grandes pescas estão nas águas profundas. Deus nesta manhã quer te tirar do mar raso e quer te levar para águas profundas espirituais da tua vida. Deus nessa manhã quer te tirar do comodismo e quer te levar para onde estão os grandes peixes. Deus nessa manhã quer te tirar do natural e te fazer viver na dependência absoluta do Senhor. Porque você olha para um lado é água, olha para o outro é água, olha para o outro é água. Olha para o outro é água, e olha para cima e Deus abençoa com mais água. Só que sabe de uma coisa? Na hora da tempestade, o lugar mais seguro é dentro do barco. Não adianta você querer pular para fora do barco. Eu não sei qual tempestade espiritual você está vivendo na sua vida. Você quer pular para fora do barco, você quer desistir de tudo, você quer voltar para trás. Mas Deus nos traz nesse lugar para te dizer nessa manhã: faze-te ao mar alto e permaneça no barco, porque é do barco que eu vou enviar provisão, é no barco que eu vou enviar a grande pesca, é no barco que eu vou enviar o livramento, é no barco que eu vou enviar o meu socorro bem presente na hora da angústia. Vá para onde as águas são mais fundas. E a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e nada pegamos até agora. Mas porque tu mandas, porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram isso, pegaram
tal quantidade de peixes que as redes se rasgaram. Diga comigo, as redes se rasgaram. Então fizeram sinais a seus companheiros, ao outro barco, para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão Pedro. Jesus disse a Simão: Simão Pedro, não tenhas medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. O que mais um pescador quer é uma pesca gloriosa. O anseio maior de um pescador é voltar com o barco cheio. Conversamos com alguns pescadores nesses dias e muitos deles voltavam cabisbaixos, chateados, tristes. E eu falei: algum problema? Aconteceu alguma coisa? E a resposta deles era clara e notória e real: o mar não está para pesca hoje. Quantas vezes a nossa vida no dia a dia, num sentido metafórico, mas também da mesma forma, eu não sei quanto tempo você tem lançado as suas redes, eu não sei quanto tempo você tem batalhado, lutado, tentado fazer algo e não acontece nada. Quantas vezes você está cansado dos problemas, que nem os problemas mudam, são sempre os mesmos, sempre do mesmo jeito, da mesma forma, cansado da vida, cansado do dia a dia. Meu irmão e minha irmã, Deus tem algo novo para você, Deus tem uma pesca gloriosa, mas para isso você precisa sair da área de comodismo e ir para o mar alto. Para isso você precisa aceitar o desafio do Senhor, que te convida, depois de ter te ensinado, Ele te diz: vá às águas mais profundas. É cômodo ficar na beira da praia, é seguro ficar na beira da praia. Cada vez que voltávamos de uma navegação, eu ouvia de um e de outro da equipe: terra firme, graças a Deus. É uma loucura. Mas uma coisa me chama a atenção: há muitos ao teu redor que estão esperando o teu barco afundar. Há muitos ao teu redor que estão torcendo para o teu barco afundar. Meu irmão, se Jesus entrou no barco, o barco vai parecer que vai afundar. Por quê? Porque a bênção de Deus chegou nele, porque a pesca gloriosa chegou nele. O teu barco não vai afundar por falta de bênção. Mesmo Jesus, sabendo que iria chamar Pedro, Tiago e João, ele fez uma pesca gloriosa. Mesmo Jesus, muitas vezes, sabendo que não é essa área que você vai ficar, mas para Ele te tirar dali, Ele ainda vai te abençoar, Ele ainda vai te prosperar, e você vai sair com a cabeça erguida, dando glória a Deus, exaltando o nome do Senhor, porque toda humilhação o Senhor vai sanar com milagre, com bênção, com restituição, com restauração, porque a pesca gloriosa, ela vai vir ao encontro do seu barco. Jesus primeiro entra no barco, pede para se afastar. Segundo lugar, ele ensina. Você já aprendeu? E você aprendeu para fazer algo? O que é que você tem feito com aquilo que você aprendeu? Há muitas pessoas que não querem fazer nada, porque para exercer algo vai ter que passar por Oroca, para exercer algo vai ter que ultrapassar a grande onda, para exercer algo parece que o barco vai virar. Meu irmão e minha irmã, quando você está debaixo da palavra do Mestre, você vive o sobrenatural de Deus. Quando você está debaixo da palavra do Mestre, Ele vai fazer algo extraordinário, algo sobrenatural na tua vida. Ah, meu amado, tantas pessoas estão torcendo por teu barco,
barquinho afundar, mas ele não vai afundar. É a bênção de Deus que vai encher o barco, é a bênção de Deus que vai transbordar o barco, quando você entra na obediência do Senhor, quando você entra no centro da vontade de Deus para a sua vida. Mas eu quero começar a mensagem dessa manhã somente nesse trecho. A pesca foi tão grande que as redes rasgaram. Não foi o inimigo que rasgou aquelas redes. Não foi inveja nem ciúmes que rasgaram aquelas redes. Mas foi a bênção de Deus. Sabe de uma coisa? Aqui Jesus chamou seus discípulos, aqui Jesus começou a chamar os 12, e os 12 começaram a segui-lo, e meu amado Pedro, Tiago e João, que diz o texto, eram sócios da pescaria, deixaram tudo, porque para seguir Jesus temos que ter uma renúncia. Hoje em dia as igrejas não estão mais pregando renúncia, hoje em dia as igrejas estão pregando prosperidade, bênção financeira, milagres e etc e tal. Cremos nisso? Cremos, mas meu amado, cumprir o chamado do Senhor tem que ter uma renúncia. Deus te abençoa, Deus te prospera, Deus faz o barco estar cheio, mas chega uma hora que Ele diz: vem. Fiz pequenas entrevistas com diversas pessoas ali, e o que mais me abalou, meu amado, nesses 14 dias, foi ouvir daqueles pastores e líderes: pastor Cleiton, existe 32 mil povos ainda só no leito do Amazonas, 32 mil, que ainda não tem o Evangelho. 2012, às vésperas de entrarmos na apostasia dos últimos tempos. Como ouvirão, se não há quem pregue? Jesus desafia Pedro, Tiago e João a renunciar. Meu irmão, parece incoerente. Mestre, agora que a gente teve uma pesca dessa, larga tudo e segue-me. Senhor, em toda a nossa vida de pescaria, a gente nunca pescou tanto. Larga tudo e segue-me. É na hora que você está no auge, é na hora que você está na bênção, que Deus te chama. É na hora, meu amado, em que você tem que renunciar a alguma coisa. E meu amado, uma prova para que eles não voltassem, era o Senhor já rasgou a rede. E pescador com rede rasgada, não tem pesca. 3 anos eles andam com o mestre, 3 anos eles veem milagre, eles veem ressurreição, eles veem Lázaro ressuscitar, eles veem o cego enxergar, o surdo ouvir, eles veem, meu amado, paralítico andar. 3 anos eles veem Jesus transformar água em vinho, multiplicar 5 pães e 2 peixes. 3 anos que eles veem sobrenatural de Deus. Passado 3 anos, eles estão no auge do ministério, dizendo: vai acontecer, é agora que Deus vai abençoar. Olha, esse homem vai ser rei aqui em Israel e nós vamos ser os seus assessores. E Jesus se senta com eles e diz: sabe de uma coisa? Convém que eu seja preso, que eu seja cuspido, chicoteado, que eu seja perseguido, que eu seja morto, que eu seja crucificado. Não, Senhor, de maneira alguma eu deixarei. Pedro, fica quieto. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. De jeito nenhum. Aliás, o lugar para ter galo é perto de Ribeirinho, gente. Pelo amor de Deus. Eu não sei se o relógio deles estava desregulado, porque o galo cantava às 3, 3h30, às 4, às 4h10, às 4h20, às 5, às 5h10. Meu Deus, dá um sono para esse galo. Teve uma das noites que eu até pensei: será que tem algum Pedro negando Jesus? Porque olha, pelo amor de Deus, como o galo canta nesse lugar. Estão prestes a assumir a posição. Prenderam o mestre. Chicotearam o mestre.
Pedro nega Jesus 3 vezes. E o mais triste de toda a situação: mataram nosso Senhor Jesus Cristo, crucificaram Jesus Cristo. Jesus ressuscita ao 3º dia. Jesus fala com os discípulos, mas porque frustrou as expectativas de Pedro, Pedro diz: quer saber? Eu vou voltar a pescar. Meu irmão, para um pouquinho e pensa comigo. Vai lá comigo para João 21. Para um pouquinho e pensa comigo. Para Pedro voltar a pescar, ele teve que consertar a rede que estava rasgada. Há pessoas que entraram aqui nessa manhã, que estão querendo voltar para onde Deus já te tirou. Há pessoas aqui nesta manhã, que estão querendo consertar redes que Jesus rasgou da tua vida. Você está amarrado num passado, você está amarrado numa situação, numa história, você está amarrado numa coisa que já foi. Há pessoas que paralisaram na caminhada, porque perderam aquele emprego. Se eu voltasse para aquela multinacional, meu irmão, já saiu, já foi. Continua a vida, segue a vida. Quantas pessoas estão querendo consertar a rede que Jesus tirou da tua mão? Evangelho de João, capítulo 21, e eu termino com isto. Observe, Jesus já tinha ressuscitado, Jesus já tinha aparecido aos seus discípulos, Jesus já tinha feito coisas tremendas. Depois disso, Jesus apareceu novamente, ou seja, uma outra vez, porque já tinha aparecido aos seus discípulos, à margem do rio Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Disse Pedro: vou pescar. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E Jesus pergunta: filhos, vocês têm algo para comer? Então eles respondem: não. E ele disse: lancem a rede ao lado direito do barco e vocês a encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor! Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria, mas quando for velho,
estenderás as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, segue-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas: se eu disser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que eu concluo aqui: Pedro teve uma experiência tremenda e gloriosa. Jesus mesmo rasgou suas redes e levou ele a uma renúncia. Larga essa pesca gloriosa, essa pesca maravilhosa, vem e segue-me. Pedro, Tiago e João largaram toda a pesca gloriosa e seguiram a Jesus. Mas depois de 3 anos se frustraram, se decepcionaram com a morte de Cristo e voltaram a pescar. Para ele voltar a pescar, ele consertou as redes. Deus me traz nesse lugar nessa manhã para te dizer: há muitas pessoas aqui que receberam um chamado do Mestre, e pelas circunstâncias da vida você consertou redes do passado. Você não está mais naquele primeiro amor, naquelas primeiras obras, porque a forma como Deus trabalhou até certo ponto te frustrou, te decepcionou, porque não foi do jeito que você esperava. Você tinha expectativa que fosse assim, 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 e de repente o teu sonho foi frustrado. Interessante que a segunda pesca, a rede não se rasgou mais, porque agora é uma escolha tua. Se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureças o teu coração. Mesmo você tendo desistido de um chamado, Jesus não desistiu de você. Mesmo você tendo dado um tempo num chamado, Jesus ainda conta com você. E a pergunta dele para você nessa manhã é: tu me amas? Quantas vezes dizemos que amamos ao Senhor, mas não estamos apacentando? Quantas vezes dizemos que amamos ao Senhor, mas não estamos nos envolvendo mais com a obra? Meu irmão e minha irmã, você que deixou de se envolver, Jesus está te chamando hoje. Tu me amas, apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, vem e segue-me. Há 14 anos temos viajado por todo o Brasil, mas meu irmão, igual essa viagem que foi algo diferente, aonde nós pudemos ver como ouvirão se não há quem pregue, como pregarão se não forem enviados. Jesus ainda continua chamando vidas, Jesus ainda continua contando com chamados, contando com pessoas. Você não entende porque nada dá certo, as portas se fecharam, está tudo dando errado, e Jesus está te dizendo: ei, pescou alguma coisa? E você tem que encarar a realidade e dizer: não, Senhor, mais uma vez não pescamos nada. Experimenta lançar a direita do barco e de repente aquilo que você tentou tantos anos, tantos dias, tantas noites, vem uma pesca gloriosa, e aí ele te chama de novo e te diz: tu me amas? Até quando você vai lutar contra os aguilhões do Senhor?
Tivemos entrevistas com o pastor Custódio, com o pastor Laércio, com o pastor Natan, com diversas pessoas ali, com o missionário Armando, e meus amados, todos eles falaram: vocês não têm noção da importância de Torre Forte, passar uma vez no ano 15 dias, mas se tivessem algum obreiro que pudesse passar um mês, ou tivesse algum obreiro que pudesse passar 3 meses, ou até um ano conosco, isso seria muito melhor. Meu irmão e minha irmã, há lugar para tudo no reino de Deus. Nós vamos lançar alguns projetos, lançar alguns desafios, queremos levar uma equipe de médicos, outra equipe de dentistas para esse lugar. Para quê? Para mostrar o amor de Cristo, mas para isso nós precisamos de vidas que estejam dispostas a dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo, Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu quero cumprir o teu chamado, eu quero cumprir a tua vontade. Meus irmãos, é notório que o cenário está se formando para o reinado do anticristo, onde se aprovou aí essa semana essa emenda, essa lei do homossexualismo, do casamento do gay. Meu amado, isso tudo é apenas um sinal das coisas que estão por vir, mas ainda há muitas pessoas que precisam ouvir do evangelho, precisam ouvir da palavra de Deus, precisam ser alcançadas pela palavra que já está no teu coração, pela palavra que já está dentro de você. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus depositou no seu interior? Podemos ter sonhos de conquista, sim, mas temos que priorizar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. A casa, o carro, o apartamento, a casa da praia, a casa do campo, a fazenda, a chácara, o sítio, vai tudo ficar aí quando Jesus chamar a igreja. Mas as vidas que você ganhar para Jesus, você vai levar consigo. Feche seus olhos. Há vidas que estão aqui nessa manhã que estão fugindo de um chamado, pelas frustrações, decepções. A rede já tinha sido rasgada, você consertou as redes, Jesus até te deu uma pesca gloriosa, mas o chamado arde latente no teu coração. E Jesus te diz nesta manhã: tu me amas? Apacenta os meus cordeirinhos. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Você que nessa manhã quer dizer: eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Vai se colocando em pé no seu lugar. Você que tem relutado de um chamado missionário, e você tem percebido que dura coisa lutar contra os aguilhões do Senhor, e nessa manhã você quer dizer: eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor. Há uma frustração profunda no teu interior. Você tem conquistas, você tem vitórias, mas você não se alegra com essas conquistas, não se alegra com essas vitórias, porque na verdade você está fugindo de um chamado do Senhor. Hoje você quer deixar de fugir desse chamado e quer dizer: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Sai do teu lugar e vem voltar. Você que se enquadra nessa situação, você que teu coração pulsa por vidas, por almas.
está te colocando de volta no teu chamado. Há vidas aqui nessa manhã com chamado pastoral, que largaram seu ministério, largaram seu chamado, e Deus está trazendo de volta a chamada ministerial. Vidas aqui nessa manhã, eu falo com temor e tremor, que vão ser enviadas para curto prazo, para médio prazo, e até vidas aqui nessa manhã que vão ser enviadas para longo prazo. Não prolongue, não prorrogue aquilo que Deus quer fazer. Não deixe para amanhã aquilo que o Senhor está dentro do teu coração hoje. Não adianta ficar consertando as redes e voltando para aquilo que Deus já te arrancou, daquilo que Deus já te tirou. O Senhor te faz nessa manhã um pescador de almas, pescador de vidas. Você que sente no teu coração esse chamado missionário de ser enviado a longo prazo, vai procurar uma Rita lá no final, lá na saída, vai deixar o seu nome para uma Rita. Nós vamos estar orando com tua vida e clamando pela direção do Senhor. E assim, os dias são maus, é hora da igreja se levantar, é hora de nós nos apressarmos para fazer